Bom dia, amados irmãos, a paz do Senhor Jesus para todos. Hoje estamos aqui nesse dia 20 de abril de 2019. Hoje sábado, dia de sábado. Acordei hoje um pouco mais tarde. Não estou conseguindo levantar cedo mais. Mas tá bom, amém. Agora são por volta de 5:30 da manhã. E estamos aqui já prontos para a leitura da palavra do Senhor. Em nome de Jesus. Hoje vamos estar lendo aqui, dia 20, 1 Samuel, do 11 ao 13, em nome de Jesus. Graças a Deus, estamos vivos. O Senhor nos dá mais uma nova manhã, um novo dia, na sua presença, em nome de Jesus. Aleluia. Primeiro Samuel, do 11 ao 13, ai meu Deus do céu. Vamos orar ao Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, Senhor Jesus, Deus maravilhoso, Espírito Santo, obrigado, Senhor, por mais essa manhã na Tua presença, Pai. Ó Senhor, eu estou aqui agora, Pai, para ler a Tua palavra, Senhor. Ó meu Deus, fala comigo, Senhor. Que a Tua palavra, Senhor, venha encontrar morada dentro de mim, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. O desejo de Te adorar, o desejo de Te louvar, o desejo de Te bendizer, o desejo de Te agradecer, meu Pai. Esteja sempre comigo, meu Senhor, no nome de Jesus, Pai. Me ajudando, me iluminando, me guiando, Senhor. Me dando força, Pai, me dando ânimo, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Me ajuda, Senhor. Me ajuda, Senhor, a seguir, Senhor, conectado na videira, Senhor. Que eu seja um ramo conectado na videira, Pai. Em nome de Jesus, Pai, para que eu venha dar muitos frutos, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Me ajuda, Pai, a glorificar e louvar o Teu santo nome, Deus. Assim eu te peço, meu Pai, nessa manhã, Senhor. Venha fazer parte da minha vida, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, meu Deus. Amém. E graças a Deus. Amém. Aleluia, Jesus. Saul vence os amonitas. Então subiu Naás, amonita, e sitiou a Jabes de Gileade, e disseram todos os homens de Jabes a Naás: faz aliança conosco e te serviremos. Porém Naás, amonita, disse-lhes: com estas condições farei aliança convosco, que todos vós arranque o olho direito, e assim ponha esta afronta sobre todo Israel. Então os anciões de Jabes lhes disse: deixa-nos por 7 dias, para que enviamos mensageiros por todos os termos de Israel. E não havendo ninguém que nos livre, então sairemos a ti. E vindo os mensageiros a Jabes de Saul, a Gibeá de Saul, falaram essas palavras ouvidas do povo. Então todo o povo levantou a sua voz e chorou. Eis que Saul vinha do campo atrás dos bois, e disse Saul: que tens o povo que chora? Que tens o povo que choras?
E contaram-lhe as palavras dos homens de Jabes. Então o Espírito de Deus se apoderou de Saul, ouvindo estas palavras, e acendeu-se em grande maneira a sua ira, e tomou um par de bois e cortou-os em pedaços, e enviou a todos os termos de Israel pelas mãos dos mensageiros, dizendo: qualquer que sair atrás de Saul e atrás de Samuel, assim se fará aos seus bois. Então caiu o temor do Senhor sobre o povo, e saíram como um só homem. E contou-os em Bezeque, e houve dos filhos de Israel 300.000, e dos homens de Judá 30.000. Então disseram aos mensageiros que vieram: assim direis aos homens de Jabes e de Gileade: amanhã, em aquecendo o sol, vos virá livramento. Vindo, pois, os mensageiros e anunciando aos homens de Jabes, se alegraram. E os homens de Jabes disseram: amanhã sairemos a vós. Então nos fareis conforme tudo o que parece bom aos vossos olhos. E sucedeu que ao outro dia Saul pôs o povo em 3 companhias, e vieram ao meio do arraial pela vigília da manhã, e feriram a Amon até o dia aqueceu. E sucedeu que os restantes se espalharam, e não ficaram 2 deles juntos. Então disse o povo a Samuel: quem é aquele que dizia que Saul não reinaria sobre nós? Dai cá aqueles homens e os mataremos. Porém Saul disse: hoje não morrerá nenhum, pois hoje tem feito o Senhor um livramento em Israel. E disse Samuel ao povo: vinde, vamos a Gilgal, e renovaremos ali o reino. E todo o povo partiu para Gilgal, e levantaram ali rei a Saul perante o povo em Gilgal, e ofereceram ali ofertas pacíficas perante o rei, perante o Senhor. E Saul se alegrou muito ali, com todos os homens de Israel. Samuel reinou. Samuel resigna o seu cargo. Então disse Samuel a todo Israel: eis que ouvi a vossa voz em tudo quanto me disseste, e pus sobre vós um rei. Agora, pois, eis que o rei vai adiante de vós, e já envelheci e encaneci, e eis que os meus filhos estão convosco, e tenho andado diante de vós desde a minha mocidade até o dia de hoje. Eis-me aqui, testificai contra mim perante o Senhor e perante o seu ungido, a quem tomei o boi. A quem tomei o boi. A quem tomei o jumento, a quem fraudei, a quem tenho oprimido, de cuja mão tomado presente, com ele os meus olhos, e vô-lo restituirei. E disseram, em nada nos defraudaste, nem nos oprimistes, nem tomaste coisa alguma da mão de ninguém. E ele lhes disse: o Senhor seja testemunha contra vós, e o seu ungido seja hoje testemunha de que nada tendes achado na minha mão. E disse o povo: seja testemunha.
Então disse Samuel ao povo: o Senhor é o que escolheu a Moisés e a Arão e tirou vossos pais da terra do Egito. Agora, pois, ponde-vos aqui em pé e contenderei convosco perante o Senhor, sobre todas as justiças do Senhor. Fez a vós e a vossos pais, que fez a vós e vossos pais. Havendo entrado Jacó no Egito, vossos pais clamaram ao Senhor, e o Senhor enviou Moisés e Arão, que tiraram a vossos pais do Egito, e fizeram habitar neste lugar. Porém esqueceram-se do Senhor, seu Deus. Então entregou na sua mão a Sisera, cabeça do exército de Razor, e na mão dos filisteus, e na mão dos reis dos amonitas, que pelejaram contra ele. E clamaram ao Senhor e disseram: pecamos, pois deixamos o Senhor e servimos aos Baalins e Astarotes. Agora, pois, livra-nos das mãos dos nossos inimigos, e te serviremos. E o Senhor enviou Jerubaal, e a Bedã, e a Jafité, e a Samuel, e livrou das mãos dos vossos inimigos em redor, e habitaste seguros. Vendo, pois, que Naás, rei dos filhos de Amon, vinha contra vós, me dissestes: não reinará, mas reinará sobre nós um rei, sendo, porém, o Senhor vosso Deus e vosso rei. Agora, pois, vedes aí o rei que elegestes e pediste: eis que o Senhor tem posto sobre vós um rei. Se temerdes ao Senhor, e se servirdes, e se ouvides a sua voz, e não fordes rebeldes ao dito do Senhor, assim vós como rei que reina sobre vós, seguireis o Senhor vosso Deus. Mas se não derdes ouvido à voz do Senhor, antes fordes rebeldes ao dito do Senhor, a mão do Senhor será contra vós, como era contra nossos pais. Ponde-vos, pois, também agora aqui e vede esta grande coisa que o Senhor vai fazer diante dos vossos olhos. Não é hoje a saga dos trigos? Clamai, pois, ao Senhor, e dará trovões e chuva, e sabereis e vereis que é grande a vossa maldade que tendes feito perante o Senhor, pedindo para vós um rei. Então invocou Samuel ao Senhor, e o Senhor deu trovões e chuva naquele dia, pelo que todo o povo temeu em grande maneira ao Senhor e a Samuel. E todo o povo disse a Samuel: rogo pelos teus servos ao Senhor teu Deus, para que não venhamos a morrer, porque a todos os nossos pecados temos acrescentado este mal, de pedirmos para nós um rei. Então disse Samuel ao povo: não temais, vós tendes cometido todo este mal, porém não desvieis de seguir ao Senhor, mas servi ao Senhor com todo o vosso coração. E não vos desvieis, pois, de seguirdes, e não vos desvieis, pois seguireis as vaidades que nada aproveitam, e tampouco vos livrarão, porque vaidades são. Pois o Senhor não desamparará
o seu povo por causa do seu grande nome, porque aprove ao Senhor fazer-vos seu povo. E quanto a mim, longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós. Antes vos ensinarei o caminho bom e direito. Tão somente temei ao Senhor e servi-o fielmente com todo o vosso coração, porque vede quão grandiosas coisas vos fez. Aleluia, Jesus. Porém se perseverardes em fazer mal, persevereis assim vós como vosso rei. Sou rei. Então, guerra entre os israelitas e os filisteus. Um ano tinha estado Saul em seu reinado, e o segundo ano reinou sobre Israel. Então Saul escolheu para si 3.000 homens de Israel que estavam com Saul, 2.000 em Miqumas, na montanha de Betel, e 1.000 que estavam com Jonatas em Gibeá de Benjamim, e despediu o resto do povo para cada um para a sua casa. E Jonatas feriu a guarnição dos filisteus que estava em Gibeá, o que os filisteus ouviram, pelo que Saul tocou a trombeta por toda a terra, dizendo: ouçam os hebreus. Então todo Israel ouviu dizer: Saul feriu a guarnição dos filisteus, e também Israel se fez abominável aos filisteus. Então o povo foi convocado após Saul em Gilgal. E os filisteus se ajuntaram para pelejar contra Israel, 30.000 carros e 6.000 cavaleiros, e o povo em multidão, como areia que está à borda do mar. Subiram e acamparam em Miqumas, ao oriente de Bet-Avém. Vendo, pois, os homens de Israel que estavam em angústia, porque o povo estava apertado, o povo se escondeu pelas cavernas e pelos espinhais, e pelos penhascos, e pelas fortificações, e pelas covas. E os hebreus passaram o Jordão para a terra de Jabes de Gileade. E estando Saul ainda em Gilgal, todo o povo veio atrás dele tremendo. Saul oferece sacrifícios e Samuel reprova-o. E esperou 7 dias, até o tempo que Samuel determinara. Não vinda, porém, Samuel a Gilgal, o povo se espalhava dele. Então disse Saul: trazei-me aqui um holocausto e ofertas pacíficas. E ofereceu o holocausto. Sucedeu que, acabando ele de oferecer o holocausto, eis que Saul chegou, e Saul saiu. Eis que Samuel chegou, e Saul saiu-lhe ao encontro para o saudar. Então disse Samuel: que fizeste? Disse Saul: porquanto via que o povo se espalhava de mim, e tu não vinhas nos dias aprazados, e os filisteus já se tinham ajuntado em Miqumas. Eu disse: agora descerão os filisteus contra mim a Gilgal. Ainda à face do Senhor não orei, e ofereci-me
Esforcei-me e ofereci holocausto. Então disse Samuel a Saul: agiste neciamente e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, porque agora o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Porém agora não subsistirá o teu reino. Já tem buscado o Senhor para ser um homem segundo o seu coração, e já lhe tem ordenado o Senhor que sejas chefe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Então se levantou Samuel e subiu a Gilgal e subiu de Gilgal a Gibeá de Benjamim. E ele Saul contou o povo que achou com ele, 600 varões, e Saul e Jonatas seu filho, e o povo que se achou com eles ficaram em Gibeá de Benjamim. Porém os filisteus se acamparam em Micmas, e os destruidores saíram do campo dos filisteus em três companhias. Uma das companhias voltou pelo caminho de Ofra, a terra de Saul. Outra companhia voltou pelo caminho de Bet-Horon, e outra companhia voltou pelo caminho do termo que olha para o vale de Zeboim, contra o deserto. E em toda a terra de Israel nenhum ferreiro se achava, porque os filisteus tinham dito, para que os hebreus não façam espada nem lança, pelo que todo o Israel tinha que descer aos filisteus para amolar cada um a sua felha e a sua enxada, e o seu machado e o seu sacho. Tinha, porém, limas adentadas para os sachos e para suas enxadas, e as forquinhas de 3 dentes, e para os machados, e para consertar as aguilhadas. E sucedeu que no dia seguinte da peleja não se achou nem espada nem lança na mão de todo o povo que estava com Saul e com Jonatas, porém acharam-se com Saul e com Jonas seu filho. E saiu a guarnição dos filisteus ao caminho de Micmas. Amém, amados. Então finalizamos aqui a leitura da palavra do Senhor no dia de hoje. Seguiremos aqui hoje, no dia de sábado. Que o Senhor possa permanecer conosco e que nós possamos permanecer com Ele nesse dia de hoje. E que possamos fazer a vontade do Senhor, que possamos dar o nosso melhor para Ele. Em nome de Jesus, por mais que a dificuldade, por mais que o nosso coração arda em fazer aquilo que não é da vontade de Deus, que o Senhor nos dê força, que o Senhor nos dê ânimo, que o Senhor nos ajude, entre na peleja por nós, para nos livrar de todo o mal, toda tentação maligna do inimigo. Em nome de Jesus, oremos ao Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, Senhor Jesus, Deus maravilhoso, Deus todo-poderoso, ó Senhor, no nome de Jesus, meu Deus, eu quero te agradecer nessa manhã, Pai. Oh, meu Deus, por mais esse dia, Senhor, na Tua presença, Pai. Obrigado, Senhor, por me guardar. Obrigado, Senhor, por me abençoar com a leitura da Tua palavra, Senhor. Oh, meu Deus, que o Senhor possa, meu Deus, estar, Senhor, continuar comigo, Senhor, me guardando, me abençoando, me livrando de todo mal, todo perigo, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, me ajuda, meu Deus, me guia, Senhor. Me leva, Senhor, segundo a Tua vontade, segundo o Teu querer, Senhor. No nome de Jesus, Pai. Me ajuda nessa manhã, Senhor, assim eu te peço, meu Deus, guarda o meu dia, Senhor, guarda os meus pensamentos, Senhor. Prepara para mim, Senhor, um dia abençoado na Tua presença, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, meu Deus, me ajuda, Pai, a honrar
a bendizer e a engrandecer o teu santo nome, Pai. Me ajuda a buscar o teu reino, a tua justiça, Senhor, em primeiro lugar, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Oh, Senhor, eu te peço nessa manhã, meu Deus, em nome de Jesus, Pai. Me dê força, Senhor, para vencer, Pai, as dificuldades da vida, Pai. Em nome de Jesus, meu Deus, em nome de Jesus, Pai. Me ajuda, Senhor, em nome de Jesus. Assim eu te peço, meu Deus, e te agradeço, em nome de Jesus. Amém.